A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs, aqui do grupo da Igreja Assembleia de Deus Palavras Bíblicas, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical e nós continuamos falando sobre o tema santificação. É um tema muito importante, muito abrangente em toda a nossa vida, é importantíssimo para aqueles que seguem a Cristo este tema. É preciso nós conhecermos os desdobramentos deste tema, porque a santificação, a santidade cristã tem sido relacionada muitas vezes com coisas que não são verdadeiras, né? Muitas vezes as pessoas têm uma concepção muito errônea da santidade, da santificação, e às vezes as pessoas deturpam e sofrem as consequências. Muitas pessoas acham que, por exemplo, né, a santidade, a santificação se restringe a pessoa fazer jejuns dias após dias, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que deixando de fazer algumas coisas que eles gostariam de fazer, estão praticando algo como se santificar. E isso também tem um fundo de realidade, porém, não é muitas vezes da maneira como as pessoas têm encarado ou têm realizado, né? Muitas vezes as pessoas deixam de comer determinados alimentos, por exemplo, e acham que eles estão se santificando. Deixam de realizar algumas atividades que estão costumeiramente habituadas e acham que estão se santificando. Não é somente isto. Isto faz parte, muitas vezes, da santificação, porém não é somente isto. Muitas vezes quem se santifica vai ser motivado a jejuar em algum momento, talvez não seja em todos os momentos, mas em algum momento a pessoa vai necessitar do jejum, ou, digamos assim, deixar de realizar uma atividade, por exemplo, como um exercício, como um passeio, ou algo desse tipo, né? Muitas vezes a pessoa vai deixar de comer alguma coisa, mas isto em si próprio não representa santidade nem santificação. Para ver como que as pessoas muitas vezes se enganam, pensam que estão se santificando e, na verdade, muitas vezes eles não atentam para o mais importante, que é o próprio Deus realizando a santificação na nossa vida, na vida do cristão, na vida do homem e da mulher, da criança, do jovem, do adolescente, do idoso, que se mantém diante dele e que quer cumprir com aquilo que Deus quer realizar na sua vida, aquilo que Deus deseja que a pessoa realize na sua vida. Então, é muito importante isso, que a pessoa entenda, primeiro, que não somos nós que nos purificamos ou que nos santificamos. Não somos nós, mas é o próprio Deus que nos santifica. E o texto que nós separamos hoje está em Êxodo capítulo 15, versículo 11, que diz assim, uma expressão que diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Êxodo 15, versículo 11. E nós observamos, tomando esse texto por base, que a expressão é uma pergunta que nos faz refletir sobre quem é Deus. Porque
talvez as pessoas tenham assim um conceito de Deus. Deus é algo que é para ser adorado, para ser venerado, para ser buscado, para se servir. É uma entidade espiritual, um ser espiritual que as pessoas servem. Então, muitas vezes, Deus pode significar um espírito desconhecido da pessoa, mas que a pessoa acaba servindo aquele Deus. Ou muitos até simbolizam este espírito por uma determinada imagem da natureza, como algum tipo de animal, ou alguma outra forma natural, né, como uma árvore, ou como algum astro do céu. E assim existem as representações, ou até mesmo como pessoas que representam deuses, né? Ou outros seres mitológicos, outros seres que não existem na verdade, mas que existem na imaginação e na poesia, ou talvez na cultura dos povos. Então, essa é uma concepção que as pessoas muitas vezes têm de Deus. E normalmente esses seres espirituais, que são simbolizados por imagens, muitas vezes são poderosos, têm alguns poderes, e as pessoas então se apegam a esses deuses e acreditam nesses deuses. Porém, na verdade, existe um Deus que é o Deus verdadeiro. Não são deuses, não são espíritos, porque muitas vezes o espírito ele tem uma determinada força, uma atividade que ele pode exercer. O espírito ele tem uma atividade que ele pode exercer. Nós somos, por exemplo, como os seres humanos, comandados por um espírito. Muitas vezes nosso corpo reage, mas é o estímulo não somente orgânico, mas é o estímulo da vida, da verdadeira vida que está no espírito. O espírito é que move, que movimenta, que nos faz viver. A vida é dada por Deus, o espírito vem de Deus e, como diz a Bíblia, volta para Deus. Então, o espírito nosso, ele tem um determinado poder de realizar, de fazer algumas coisas, né? Mas isso está, digamos assim, limitado pelo nosso corpo físico e pela nossa mente humana, que nós temos capacidades, inteligência, temos condições de realizar muitas coisas, temos força, mas existem outros espíritos talvez mais potentes, mais sagazes, né? Mais sábios até, né? E esses espíritos estão aí, anjos, como a gente costuma mencionar, a Bíblia menciona anjos, né? Que estão a serviço de Deus, e também existem os demônios, são espíritos que muitas vezes são, por muitas pessoas, considerados como mini-deuses, ou alguns até consideram alguns desses espíritos como deuses. E então, aqui a expressão "quem entre os deuses é semelhante a ti" se refere ao Deus verdadeiro entre os outros deuses das nações, os outros deuses que são conhecidos desde as épocas antigas, né? Desde os tempos primórdios, os seres humanos, quando caíram, Adão e Eva, quando caíram, saíram, foram expulsos do Jardim do Éden, as pessoas começaram a inventar deuses, a conhecer outros deuses, a adorar outros deuses, porque passaram a não servir mais ao Deus Criador, aquele Deus que havia criado os céus e a terra e tudo que existe. Então, existe aí algo muito importante para nós meditarmos, né? Quem é semelhante a ti, Senhor, o Deus verdadeiro? Quem é semelhante a ti? E
a resposta nós sabemos já de antemão, né? Ninguém é semelhante, nenhum dos deuses é semelhante ao verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele está acima de tudo, ele está acima de todos, até mesmo de todos os que são chamados de deuses, porque nós mesmos, a Bíblia diz que nós somos deuses, pequenos deuses, né? E isso mostra que o ser humano, ele muitas vezes pode se considerar um Deus, porém, na verdade, é a vontade de ser adorado, a vontade de fazer a sua própria vontade, a vontade de ser amado, é que nos faz sentir dessa forma. Mas, na verdade, existe um que é o Deus verdadeiro, que nos criou, ele é o Criador, e ele tem tudo nas suas mãos. A direção das nossas vidas deve estar nas mãos dele, porque, direta ou indiretamente, ele observa e ele também conduz toda a história de todas as criaturas que existem neste universo.